Amados, abramos a Escritura em Mateus, capítulo 18, irmãos. Mateus, capítulo 18. Ainda tratando do tópico de Gênesis 37, nós exporemos, irmãos, esse capítulo. Leremos agora do versículo 15 ao versículo 35. Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao 35. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de alguma coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão no teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao Senhor. Senhor, o Senhor nos ensinou coisas maravilhosas em Gênesis 37. E um dos tópicos que o Senhor nos ensinou tem sido sobre relacionamentos, sobre o ódio, sobre conflitos, Senhor. E agora, Senhor, nas últimas considerações desse assunto, que o Senhor nos abençoe, Pai. Nos instrua com clareza, porque é própria da Tua palavra, que é clara em seu ensino. Nos dê, Senhor, fé e mova o nosso coração, Senhor, nas nossas fraquezas e na resistência da nossa carne, Senhor, a cumprir a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável.
Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como foi anunciado hoje pela manhã, as exposições que se seguiram hoje pela manhã e essa agora à noite, ela tem como intuito avançar em especificação daquilo que foi tratado em Gênesis 37 e que permeou toda a narrativa, que eram os conflitos entre os irmãos de José e José. E nós vimos sobre o ódio, vimos sobre a inveja, vimos sobre como que o ódio ele se transforma facilmente em assassinato ou em desprezo, em desejo de querer estar longe. Só que faltava, talvez, irmãos, nós aprofundarmos algumas questões práticas de como evitarmos que isso aconteça. E esse como não é fácil, esse como não é simples no que diz respeito à nossa caminhada, mas é o como da palavra do Senhor. Nós não vamos avançar em glorificação do nome do Senhor se nós simplesmente desprezarmos o que Ele fala e fazermos o que nós pensamos ser melhor. Se é difícil lidarmos com aquilo que o Senhor nos orienta, mas com a fé de que é o padrão que Ele quer e com fé nós nos lançamos, impossível será se nós desprezarmos o que Ele nos diz. Pela manhã, então, irmãos, nós vimos sobre o que perpassa em todo conflito em relacionamentos, que é o orgulho. O orgulho que fomenta pecados, o orgulho que não quer admitir pecados, o orgulho que não quer perdoar pecados, o orgulho, diversas formas possíveis. E então nós vimos pela manhã ainda como que se nós, sendo aqueles que ofenderam, isto é, o ofensor, tivermos essa percepção, nós piedosamente devemos buscar aquele que julgamos ou consideramos que esteja ofendido por algum motivo com o nosso pecado ou com a aparência de algum pecado. Então, pela manhã, nós vimos como que o ofensor deve lidar na questão da restauração dos seus relacionamentos. Mas agora, irmãos, nós veremos também sobre como o ofendido deve tratar isso. Aqui, irmãos, em Mateus 18, o Senhor iniciou o capítulo de Mateus 18, a partir do versículo 10, ele fala sobre a ovelha perdida e sobre o ímpeto do Senhor de resgatar a ovelha. E então, em seguida, irmãos, ele aplica diretamente a nós a mesma disposição. É basicamente o seguinte paralelo, irmãos. Se eu, o Senhor, tenho disposição de ir até a ovelha que se desgarrou, da ovelha perdida, e a acolho quando eu a encontro, quando ela vem arrependida a mim, muito mais vocês devem fazê-lo. E então ele aplica isso a nós. Como é que eu vou atrás de uma ovelha que se desgarrou? De um irmão que pecou. Quando eu, sendo o ofendido, tenho a disposição para ir até aquele que me ofendeu. E aqui vem a primeira coisa, irmãos, que nós devemos aprender. O Senhor coloca para nós como padrão, irmãos, aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. Não deve nos surpreender que, após o Senhor descrever que Ele é o pastor que vai atrás da ovelha desgarrada, Ele então diz, agora vocês vão fazer o mesmo. Quando o seu irmão pecar contra ti, vai até ele. Assim como eu fui atrás de você, quando você se apartou em Adão do seu propósito de existência. Então, irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós devemos imitar ao nosso Senhor no que diz respeito aos nossos relacionamentos. Não há nada, irmãos, que o Senhor nos ordene que Ele antes não tenha sido, quer seja Deus em seus atributos, quer seja o Senhor Jesus como o Deus Filho que encarnou e assumiu a nossa carne, ou que Ele não tenha feito. Tudo o que Ele nos ordena, Ele antes é e antes fez como padrão, irmãos, para que nós o imitemos. Nós somos chamados a imitá-lo, como Paulo fala, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Portanto, irmãos, não nos surpreende que, como pressuposto para a lida dos nossos relacionamentos, nós devemos imitar o Senhor. Ele foi até aqueles que o ofenderam. Você, eu. Então, nós devemos ir àqueles que nos ofenderam. Este é o padrão, irmãos. Agora, note, queridos, que mais uma vez, vem a segunda coisa que nós aprendemos aqui. O Senhor afirma com quem eu tenho que ter esse cuidado especial. Ele não fala assim, ora, se qualquer homem pecar contra ti, vai e repreende-o. Mais uma vez, como em Mateus 5, o Senhor enfatiza esse cuidado especial com a irmandade em Cristo. Se o teu irmão pecar contra ti, o ímpio, eu vou buscar a paz. Com o ímpio, eu tenho os tribunais civis. Mas com o irmão em Cristo,
eu tenho muito mais envolvido o vínculo da paz do Espírito, o sangue da nova aliança que nos fez um, o corpo de Cristo. Então, a minha disposição para lidar com isso, irmãos, tem que ser muito maior. E é por isso que eu reafirmo, irmãos, a orientação da manhã. Embora com os homens, de maneira geral, nós devemos buscar a paz, com os meus irmãos, eu tenho que me esforçar e ser diligente para que haja não a paz geral, mas um bom relacionamento refletindo o Evangelho. O compromisso que nós temos uns com os outros, irmãos. O compromisso que nós temos uns com os outros. Nós não poderíamos, irmãos, ver-nos pecar ou nos entregarmos a algum pecado e não nos repreendermos mutuamente. E não sermos auxílio uns para os outros, alertando contra caminhos perigosos, irmãos. Esse é o segundo ensino que nós temos nesse texto, irmão. Mas a terceira doutrina aqui é quando o Senhor fala: se teu irmão pecar contra ti. E então o Senhor enfatiza o pecado do irmão contra nós. No grego aqui, irmãos, a estrutura do grego, a ênfase está no verbo pecar. Se pecar contra ti o teu irmão. E é interessante isso, irmãos, porque, mais uma vez, nós temos que deixar muito claro uma coisa no nosso coração. Nós pecaremos uns contra os outros. Parte das nossas dificuldades, irmãos, está na surpresa quando nós pecamos uns contra os outros. Mas nós vamos pecar. Nós oramos e devemos orar dioturnamente para que cada vez menos pecado haja no nosso meio. Cada vez menos pecado entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, entre presbíteros, entre diáconos e presbíteros, entre todos os níveis de relacionamento. Dioturnamente devemos orar. Porém, Paulo lembra muito bem em Romanos 7. Ainda há o pecado remanescente em nós. De forma que o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. E nesse mal que eu faço, eu peco contra outros. Então o Senhor está colocando aqui uma coisa óbvia, irmãos. Se teu irmão pecar contra ti, haverá algum momento, irmãos, ou momentos na vida cristã, em que pecarão contra mim. Em que eu serei a parte ofendida. E é aqui, irmãos, que segue essa orientação, que nós nos esforcemos, irmãos, também. Vale a pena essa orientação aqui, fruto em produto de meditação, de consideração, de caminhada com alguns irmãos. Vale a pena nós nos esforçarmos para sermos menos ofensáveis, menos atingíveis, ou, em outras palavras, menores. Quanto menor nós formos, irmãos, menos ofensa nos atingirão. Menos uma postura de um irmão que, num coração muito crescido, poderia facilmente irritar, poderia facilmente ofender. Você termina se tornando mais maduro e muito pequeno. E realmente só as coisas essenciais é que realmente importam. Sejamos menos ofensáveis, irmãos, para que não haja pecado, ou melhor, conflito por qualquer situação em nosso meio. Se nós formos muito grandes, irmãos, facilmente nós seremos atingidos. Facilmente nós seremos atingidos. Quando Paulo, por exemplo, venha comigo, por favor, para 1 Coríntios 6. Paulo tratando com uma igreja profundamente imatura e conflituosa. Uma igreja em cujas epístolas Paulo está o tempo todo repreendendo eles porque tem briga, ira, contenda, gritaria, maledicência entre eles. Ele diz, a partir do versículo 6, capítulo 1 Coríntios 6, 6. Mas o irmão vai a juízo. Vamos ler a parte 5. Na verdade, irmãos, o 4, certo? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão,
e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele repreende a igreja, porque eles estavam levando seus conflitos para os ímpios julgarem. E nós vamos voltar já a isso aqui em instantes, e ele questiona, não tem um sábio no meio de vós que possa julgar? Não tem um crente maduro que possa lhes auxiliar nesses conflitos? Ou ainda, a ideia do ser menos ofensável. Por que você não recebe a injustiça mesmo assim? Paulo vai até esse ponto, irmão, de argumentação. Por que não recebe o dano? Mas ele então vai e traz o agravo. Antes, é vocês quem promove o dano. É vocês quem promovem a injustiça contra o irmão. Porque alguém pode pegar essa instrução piedosa sobre não ser ofensável e querer abusar disso e fazer a injustiça contra o irmão dizendo, seja menos ofensável. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Devemos ser pequenos em ambos os lados, irmãos, para que não haja tanto conflito em nosso meio. Mas quando ele vier, irmãos, o que eu devo fazer? O nosso Senhor nos ensina como um pai ensina a uma criança. Não tem o que se inventar de roda nova. É básico. Primeiro passo, o Senhor diz, por favor, Mateus 18, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Irmãos, primeiro passo básico. Se você é o ofendido, o texto está dizendo. No texto passado, era você na percepção de ofensor, quer de fato, quer na aparência. Você tem que ir, você é o ofensor. Mas também, irmãos, a regra do evangelho é, se você for o ofendido, você tem de ir. Aqui não cabe, irmãos, o orgulho de, foi ele quem pecou, ele que venha. Ou então, eu não vou me rebaixar. Onde já se viu? Ele que venha falar comigo, não foi eu que pequei. Já viu isso? Mas esse é o caminho contrário do evangelho. Mas também não cabe o orgulho aqui, queridos, de querer pisar e se mostrar superior e tiranizar o irmão por causa do seu pecado, humilhando-o de forma carnal. Tá bom, eu vou mais. Quando eu chegar lá, ele vai ver. Eu vou fazer questão de humilhá-lo, de mostrar que eu sou melhor, de que eu sou mais piedoso, de que eu sou mais... Não cabe nenhuma coisa, nem outra. Não cabe o raciocínio. O tempo resolve. Se teu irmão pecou contra ti, vai! Não é, deixa que o tempo resolve. Não. Na verdade, irmãos, na maioria dos casos, para não dizer todos, só piora. Mas piora de muito. O desprezo por fazer o que o Senhor está mandando. E mais, irmãos, se o irmão que me ofendeu tiver percebido antes, veja que coisa maravilhosa é o evangelho, irmãos. Que coisa maravilhosa é se nós vivêssemos o evangelho. Se o irmão que me ofendeu percebeu antes de eu chegar até ele, porque ele foi exortado pelo Espírito, com base em Mateus 5, sabe onde é que nós vamos nos encontrar? No meio do caminho. Eu indo falar com ele, ele vindo falar comigo. E ali está a glória do evangelho. Não sobra orgulho em canto algum. Em canto algum. Os dois se humilharam e se encontraram no meio do caminho. E se você for buscado, meu irmão, eu sei que é difícil, porque o nosso coração é orgulhoso. Mas não sejamos orgulhosos e armados em nossa reação. Esse é o caminho natural que nós seguimos. Aqui ainda, irmão, desse primeiro passo, tem mais uma instrução. Porque eu devo ir com o desejo de resgatá-lo.
Porque veja a linguagem do Senhor. Vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Olha a linguagem. Você teve um ganho. Foi o quê? Você ganhou a discussão? É isso que o Senhor está falando? Você provou alguma coisa? É isso que ele está falando? Não. É o teu irmão como um bem precioso. Ganhaste o teu irmão, tal qual a ovelha que foi perdida e o Senhor resgatou. Ele ganhou a ovelha, ela não se perdeu. Ganhar o irmão, meu querido, é melhor do que ganhar uma briga. É melhor do que ganhar um conflito. Tê-lo ao meu lado é melhor do que simplesmente ou meramente ter a razão ao meu lado. E ao falar isso aqui, irmãos, eu não estou diminuindo o aspecto da busca pela verdade e justiça. Não é isso. A verdade e justiça, para a resolução de relacionamentos, tem de ser buscada. Sem isso, dificilmente haverá resolução de relacionamentos. Mas a questão é que há disposição. O que é que eu mais quero? É pisar pela razão ou conseguir usar toda essa estrutura para ganhar o meu irmão? Não é o desejo de pisar no irmão, de mostrar que eu estou certo e ele errado, de que sou mais piedoso e ele não tão piedoso assim, porque lembre-se, meu querido, hoje ele pecou contra você, amanhã vai ser você contra ele. Hoje eu peco contra você, amanhã você vai pecar contra mim. Infelizmente. E a disposição do evangelho regulando nossos relacionamentos triunfará sobre o nosso pecado. Se você for aquele que lhe ofendeu com soberba, você não cumprirá a ordem do nosso Senhor e não atingirá o fim que só pode ser atingido por meio da humildade. Por meio da humildade. Então vem a abordagem, irmãos, que é aqui mais um ensino nesse primeiro passo. A abordagem que o Senhor traz é: vai e repreende-o entre ti e ele só. Aqui, irmãos, o que o Senhor ordena depois de ir é repreender. São duas ordens. Vai, não adianta desculpinha, não adianta ficar enrolando, não adianta ficar, não, empurrando com a barriga. Vai. E qual a segunda coisa que você vai fazer? Repreende-o. A ideia de repreender aqui, irmãos, é chamar a atenção, gentil e humildemente, para algo que demande correção, para algo que demande ajuste. Às vezes, na cultura evangélica brasileira, se confunde exortação com repreensão. Exortação não é reclamar, não é uma bronca. Exortação é você encorajar a algo certo. Então, toda pregação é uma exortação, porque ela sempre nos encoraja a fazer aquilo que é certo. Toda vez que você lê a palavra, você é exortado, porque ela lhe encoraja a fazer o que é certo. A repreensão é chamar a atenção de algo errado para que seja corrigido. É o que seria, vulgarmente, uma bronca, mas não é esse o tom. E é impressionante, irmãos, que o Senhor use essa palavra, essa ordem, porque não é fingir que nada aconteceu. É meramente mudar a postura ou a cara, sem tratar o problema que gerou tudo aquilo. Esse é um segundo passo necessário, sem o qual não adiantará sentar-se e tratar, se não houver mudança de postura. Mas aqui, irmãos, é necessário maturidade de sentar e resolver. Muitos irmãos até entendem isso aqui. Em outra exposição, nós vamos tratar os obstáculos que surgem para viver tudo isso aqui. Porque seria muita coisa, irmãos. Então, nós estamos, como de costume, particionando aqui as tratativas. Mas há muitas objeções que surgem, sinceras. Muitas vezes nós queremos ver isso aqui, mas nosso coração é tomado pelo medo se o irmão vai ser maduro o suficiente para lidar com essa situação. E é por isso que a chamada na Escritura Sagrada, irmãos, é para o ofendido e para o ofensor. Amadureçamos. E estejamos em oração uns pelos outros constantemente. Para que eu possa tratar a questão. Não é fácil ser repreendido, irmãos. Não é fácil. Especialmente dependendo da posição que você está. Mas esse é o melhor caminho, irmãos, mesmo sendo tão difícil. E aqui vem, por exemplo, irmãos, a importância da justiça. Se você vai repreender alguém, certifique-se de que você não entendeu mal a questão. Não chegue cheio de direito, já pronto para acusar, para condenar. Isso é vil.
Quem simplesmente deflagra acusações sem se importar com a realidade não são aqueles que são tratados com justiça pelo Senhor Deus, mas os ímpios. Certifique-se. Vá disposto. Você, como ofendido que procura a parte ofensora, vá disposto, se necessário, a ser convencido de que você entendeu errado. Porque um dos impasses da resolução de um conflito é mesmo quando aquele que foi o ofensor pede desculpa ou esclarece, ou então foi isso, mas não foi tão assim, porque lembre disso, teve isso aqui e tal, esclarece a situação toda e a pessoa não quer acreditar. Tem de haver disposição também de ser convencido, se, irmãos, foi esse o caso. Enquanto também deve haver a disposição do ofensor de confessar tudo, se for o caso, e não ficar meramente fazendo contornos na questão. E eis aqui, irmãos, a necessidade da humildade. A humildade para o caso de estar certo e você não pisar no irmão, de você procurar aquele que lhe ofendeu e você confrontar, e você repreender, e você conversar, estabelecer um diálogo maduro, tentando chegar a uma compreensão do que aconteceu, que gerou uma ofensa de fato. E então constatou-se, você que está ofendido está certo, e o ofensor realmente pecou. O que é necessário? Humildade. Humildade, para que você não possa pisar naquele que reconheceu o seu pecado. Mas também humildade, para o caso de você estar errado, de você admitir, quer seja você seja ofendido, quer seja você seja ofensor, e você está errado. Mas aqui, irmãos, tem mais uma instrução nesse primeiro passo. Olha o destaque que o Senhor faz. O Senhor faz uma gradação de passos. O primeiro nível vai entre ti e ele só. Irmãos, nesse primeiro momento, não envolver outros na resolução desse conflito. Nessa primeira fase, nesse primeiro momento, eu devo fazê-lo individualmente. É bom que ninguém saiba. É entre tu e ele só. Entre tu e ele só. Rapidamente, irmãos, nós envolvemos outros, que não tem nada a ver com a história. Às vezes tem essa situação de ofensa, e você fica lá remoendo, você não foi até a pessoa, você ficou empurrando com a barriga, você deixou vários sóis se porem sobre a sua ira, e você não foi até aquela pessoa. E aquilo foi crescendo, e você fica ruminando, e a ofensa está lá no seu coração, e você não foi entre ti e ele só. Aí daqui a pouco é que você faz, se sente no direito de incluir outro na história. Rapaz, veio fulano, olha o que fulano fez contra mim. E fez isso, e fez aquilo outro. Pá. Aí daqui a pouco uma pessoa que não tem nada a ver, já está inserida na história, daqui a pouco já tomou partido, e quando vai ver não foi o fato daquele jeito necessariamente, já gerou uma divisão no meio de uma família, no meio de uma igreja, no meio de irmandade. Aqui começam os riscos, irmãos, de vários pecados. Por isso, eu devo ir só. E devo fazer isso sem envolver outros. Mas então o Senhor avança para o segundo passo. Veja, por favor, o versículo 16. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Aí então vem o segundo passo, no qual você busca ajuda. E eu vou com mais pessoas para conversar com aquele irmão. Foi constatado que de fato havia um pecado. Mas a pessoa não ouviu, você não ganhou seu irmão, infelizmente, no primeiro momento. Talvez por uma deficiência sua, não conseguiu se expressar bem, talvez por uma obstinação do coração dele, várias razões podem acontecer aqui. E então o Senhor sabiamente colocou mais uma instância, mais um passo. Qual é o próximo passo? Leva testemunhas. E para que servem essas testemunhas? Não somente para ela testemunhar, irmãos, mas aqui, queridos, porque vão ser mais pessoas envolvidas que podem pensar o conflito. Você não convenceu o irmão, a consciência dele não foi convencida, ele não se arrependeu, ele não pediu perdão. E então, você vai para esse segundo passo. Lembre-se, meu querido, não vai desistir do trabalho com o seu irmão em Cristo. Porque qual é o seu objetivo? Ganhar o seu irmão.
é ganhar o seu irmão e não o perder. Você deve, nesse segundo momento, ir a ele com outro irmão que possa atuar também como auxílio para ambos lidarem com a questão. Esse irmão deve ser sábio, maduro e experiente. E é nesse contexto aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo questiona: não tem um irmão sábio entre vocês que possa auxiliá-los na resolução desses conflitos? Comumente, irmãos, aplica-se isso aqui, essa segunda fase, a levar a questão para o gabinete pastoral, com o ministro, ou com um ou mais presbíteros, para que possam, então, servir a igreja em algum conflito. É necessário, irmãos, mais uma vez é importante enfatizar isso aqui, que seja alguém sábio que possa auxiliar a ambos nesse conflito. Se você está na posição de ofensor, sei que pode vir a ser vergonhoso, ser vergonhoso, sentir vergonha, ficar envergonhado por ter outra pessoa envolvida. Não se envergonhe ao ponto de se opor ao cumprimento da lei do Senhor. Mais fácil, irmãos, nós nos envergonharmos do pecado em si, no primeiro momento, do que insistimos na obstinação e ter que envolver outros. Mas, se for necessário, eis o segundo passo. Só que não para aqui, irmãos. Aí lembre, o primeiro passo é para dar certo. Mas se porventura houver alguma dureza no coração, não deu certo o primeiro passo, vamos para o segundo, com temor, em oração, clamando ao Senhor. Não deu certo o segundo passo, você não vai desistir mais uma vez. Você ainda tem mais um passo para ser dado. Você vai, versículo 17, por favor. Se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. É interessante, irmãos, que ainda no segundo passo, essa ideia de testemunhas, de mais pessoas, é porque alguém, muitas vezes de fora, pode julgar a questão quando ouve os dois lados e ver aquilo que pode estar certo, que pode estar errado em ambos os lados, ou só em um lado ou outro, e auxiliar naquela questão. Mas não deu certo por causa de alguma dureza, então vem o terceiro passo, que é entregar à igreja. Depois de tentar todos os meios suasórios, todos os caminhos menos litigiosos, menos de moído, mais graves, há um último recurso, irmãos, que ordinariamente só deve ser usado se os outros dois forem usados. Ordinariamente só devem ser usados se os outros dois forem usados, que é entregar às autoridades competentes para julgar em um tribunal. Quem são as autoridades competentes em uma igreja para julgar em tribunal? O concílio da igreja local, que é chamado de Conselho de Presbíteros, composto por ministro e presbíteros. Presbítero docente e presbítero regentes. Quando a Escritura fala, irmãos, dize-o à igreja, o Senhor usa esses termos, aqui não deve ser entendido como eu vou sair contando para todo mundo. Olha, fulano, eu tentei, eu conversei com você, chamei testemunha, agora todo mundo vai saber o que você fez comigo. Aí a primeira coisa que a pessoa faz, joga no grupo do WhatsApp. Ponto. Não é isso. Não pode ser entendido dessa forma esse texto, irmãos. Também não pode ser entendido como uma alusão ao governo congregacional, no qual a congregação em assembleia, homens e mulheres, maduros e imaturos, experientes e inexperientes, vão julgar uma questão tão complexa. Esse, dentre vários aspectos na Escritura Sagrada, vários textos bíblicos que reprovam o governo congregacional, este é um dos exemplos. Como é que você vai tratar em julgamento de uma questão tão grave? A pessoa foi recebida num domingo, no outro, em assembleia de disciplina. Aí o cara recém-convertido, batizado há uma semana, vai votar e julgar uma coisa que não tem maturidade. Não é esse o entendimento aqui do texto, irmãos. Entregar à igreja, ou dizer à igreja, é entregar ao conselho de presbíteros, que são os representantes da igreja. São os juízes de Israel sob a nova aliança. O que é que os presbíteros são, irmãos, imediatamente na relação com o Antigo Testamento? Nós lemos hoje, inclusive, de manhã, na leitura continuada. Deus disse que em cada cidade, de cada clã, deveria ter juízes para julgar com justiça. O que é que são os presbíteros?
Um dos principais trabalhos dos presbíteros em conselho é o juízo em disciplina. Eles são responsáveis por guardarem a mesa do Senhor. Então, queridos, por que deve ser entendido assim? Primeiro, pelo padrão do governo que eu estou acabando, como eu estou argumentando aqui, o governo eclesiástico que vem desde a antiga aliança. Tome, por exemplo, Êxodo 3 e Êxodo 4. Quando o Senhor se manifesta em uma teofania a Moisés, e ele diz, eu vim libertar Israel. E aí ele diz, vai e diz ao povo que o Senhor, o eu sou, veio libertá-los. Em resumo, e então Moisés vai e obedece ao Senhor. Quando ele chega lá no Egito, o que é que ele faz? Reúne toda a galera de Israel? Não. Ele junta os anciãos. No hebraico, anciãos. Algumas versões traduzem. No grego, presbíteros. Presbíteros. Aqueles que são os representantes da igreja e são o cabeça de cada clã. E então ele diz aos anciãos, aos presbíteros, o Senhor veio libertá-los. Ele obedeceu ou desobedeceu ao Senhor? Ele obedeceu. Ele contou à igreja, ele contou a Israel, ao contar aos seus cabeças, aos seus representantes. O governo presbiteriano, irmãos, nos ensina dessa forma. Mas ainda, se não bastasse, tem um contexto. Porque imediatamente, irmãos, após falar sobre chamar e entregar a igreja, o Senhor fala aos apóstolos, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Comumente, irmãos, no meio da igreja evangélica moderna, aplica-se esse texto a uma reunião de oração. Então, se tem 2 ou 3 orando, né, até como um consolo nas reuniões de oração, que vem poucas pessoas, aí um bate nas costas do outro, irmão, se 2 ou 3 está aqui, o Senhor está concordando com a gente. Mas não é o contexto desse texto. Aqui é o último passo da resolução do conflito e ele está tratando de tribunal eclesiástico. Se os presbíteros concordam em um voto sobre aquela questão, assim será. E no governo presbiteriano, graças ao Senhor, você tem concílios superiores que você pode recorrer até a última instância. E chegou na última instância, é aquilo. É a vontade de Cristo para a sua igreja. Se não for um tribunal corrupto. No contexto, irmãos, que se segue, Cristo fala aqui, irmãos, sobre o poder dado aos apóstolos como os primeiros governantes da igreja, de reunidos, ligarem e desligarem alguém do reino dos céus, isto é, da expressão visível da igreja. E esse desligamento é pelo exercício da disciplina. Os presbíteros, irmãos, pressupõem-se, são os sábios que deveriam julgar o que Paulo fala lá em 1 Coríntios. São aqueles que Paulo questiona onde estão na igreja de Corinto, que não faziam nada para que os irmãos pudessem procurar tribunais civis e não os tribunais eclesiásticos. Então, se o ofensor, qual é o fluxo do texto? Se o ofensor não ouvir nem os presbíteros em tribunal eclesiástico, se ele não se demover do seu pecado, nem com o risco de se afastar da mesa do Senhor, nem com o risco de uma repreensão formal, nem com o risco de ser excomungado da igreja do Senhor, a conclusão é óbvia. Ele amou mais o pecado do que a Cristo. Então, o Senhor diz, trata-o como gentio e publicano. O que é isso? Trata-o como se não fosse mais crente. Há vários detalhes aqui no texto, irmãos, que eu deliberadamente não estou aprofundando, para apenas aplicar essa questão da resolução dos conflitos. Mas o ponto aqui, irmãos, é que o tribunal eclesiástico levar a igreja é o último recurso no esforço de tentar ganhar um irmão ou de reparar um conflito. A disciplina, irmãos, não é meramente punitiva, como alguns pensam, embora em alguns casos, sim, seja também punitiva. Mas ela é restauradora, ela é corretiva, é a última trombeta contra o amor ao pecado e a indisposição de obedecer a Deus. É o último esforço pela busca da glória e da honra do nome de Cristo, para que ele não seja blasfemado entre os gentios. E esse passo, irmãos, possui uma gravidade maior. As consequências são sérias e graves. E isso
E isso deve gerar temor no nosso coração. Muito temor, irmãos. Muito temor. Em sermos diligentes na resolução dos nossos conflitos. Em botarmos os joelhos juntos. Mesmo que, irmãos, com dificuldade de resolução, oremos uns pelos outros. Se você tem alguém com quem você tem algum problema, ore por aquela pessoa. Peça para que ela ore por você. Busquem ao Senhor juntos. Oremos, irmãos, todo instante para que não haja conflitos em nosso meio, em todos os níveis da nossa igreja local. A começar das famílias, indo para a relação dos irmãos, entre os oficiais, entre os grupos de oficiais, os diáconos, entre os presbíteros, para que Satanás não triunfe sobre nós, irmãos. Mas tem um último passo aqui, queridos, não acabou não. Tem um passo, na verdade, eu não diria que ele é o último, ele é o passo subsequente a cada passo. Se no primeiro passo der certo, esse passo vem em seguida. Se o segundo passo der certo, esse passo vem em seguida. Se o terceiro passo der certo, esse passo vem em seguida. É um passo que está atrás de todos os passos, que é o que vem em seguida. Versículo 21. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E então ele passa a contar uma parábola, irmãos. Veja que coisa interessante. O Senhor está nos ensinando que em tudo isso tem de haver a disposição do perdão. Eu já falei para a igreja em outras ocasiões sobre um conceito também um pouco esquisito no meio da igreja evangélica, que é o liberar perdão. Eu liberei perdão. Fulano está lá no seu onde, mas eu já liberei perdão para ele. O perdão, irmãos, é algo judicial. O perdão é algo declarativo. É algo que você tem que declarar: eu lhe perdoo. Mas o que é que tem de ter no seu coração, como crente no Senhor? Tem de ter a disposição constante de perdoar. Quantas vezes? Alguns destacam aqui o contexto cultural de que você perdoar um pecado de alguém que lhe ofendeu, você já era o bambambam da piedade, se você perdoasse uma vez. A segunda, ó, já perdoei, já deu. Aí então Pedro quer superar o bambambam da piedade e fala: é 7 vezes, Senhor. Aí o Senhor fala: não, 7 vezes 7. Isso aqui é para que você fique contando. Irmão, ó, já foi a 1. Já foi o perdão 2. Até chegar ao 49, não. A linguagem é para que nós entendamos. Tem de haver uma disposição constante de perdoar aquele que vem a mim arrependido verdadeiramente. E em seguida, irmãos, para deixar claro isso, o Senhor nos coloca a parábola do credor. E nessa parábola, irmãos, se você prestou bem atenção, ela é bem conhecida, ela tem vários detalhes aqui, mas a gente vai pegar só a mensagem central dela. Você tem um rei, um senhor, que chamou os seus servos para quitarem as suas dívidas. E o primeiro servo devia 10.000 denários. Um denário, irmãos, era o equivalente a 1 dia de trabalho. O salário correspondente a 1 dia de trabalho. Então, como se o cara devesse 10.000 dias de trabalho, era muito dinheiro. E o Senhor quer que ele pague. E ele não tem como pagar. O Senhor vai vender as suas coisas, inclusive seus familiares. Ele clama por misericórdia e então o Senhor se compadece da misericórdia. 10.000, eu falei denários, mas é talentos, que é o valor da diária. 10.000 talentos. E então, esse que foi perdoado com 10.000 talentos, ele encontra um conservo. Isto é, ele não é o senhor deste outro, ele é um conservo, ele está igual. Os dois são servos desse senhor. E aí ele encontra um conservo que deve, como a gente fala aqui no Nordeste, uma mixaria. Sem dinheiros. O texto ainda fala assim, é tão pouco que... E o que é que ele faz? Me paga o que me deve. Tenha paciência, tenha misericórdia de mim, me perdoe, eu vou pagar. Não quero saber. Você vai ser preso até pagar. E aí o Senhor sabe disso. Chega aos ouvidos dele. E é óbvio que ele se levanta com ira contra esse servo que foi perdoado os 10.000 talentos. Eu te perdoei de uma quantia impagável. E você não pode perdoar a ofensa do seu irmão.
eu te perdoei, do que eu tinha direito de não lhe perdoar. Como o justíssimo e santíssimo Deus. Mas você acha que o pecado do seu irmão é maior do que o seu pecado contra mim? 10.000 talentos comparado com 100 dinheiros é uma comparação ainda muito pequena comparado ao pecado que nós temos individualmente com o Senhor, irmãos. Para qualquer pecado que o irmão possa nos dar, possa pecar contra nós. Não perdoar, irmãos, não é uma opção para nós. Quando o irmão vem a nós arrependido, quando o irmão confessa, quando o irmão pede perdão, quando o irmão se humilha, não é uma opção. Dura é esta palavra, irmãos, quem pode suportá-la? Mas o Senhor nos deu o Espírito para nos fazer viver o que Ele nos ordena. Por isso, irmãos, a gravidade disso está quando Ele, na oração do Senhor, nos ensina: perdoa as minhas dívidas como eu perdoo aqueles que me devem. Perdoa como eu perdoo. Se essa é o paralelo, irmão, se esse é o paralelo, como está a nossa condição diante do Senhor, queridos? E por último, irmãos, e se eu não seguir a ordenança de Cristo? E se eu achar que eu posso inventar a roda? E se eu achar que eu posso empurrar com a barriga? E se eu achar que simplesmente tal pessoa não vai me ouvir? O que vai acontecer? Eu vou começar a criar indisposição e passo a ter como insuportável aquela pessoa, e todas as suas ações são interpretadas sobre aquela perspectiva, e começo a ter reservas mentais e reservas afetivas, e cresce mais um pouquinho de ódio, mais um pouquinho de ódio, mais um pouquinho de ódio, e a história de José você já conhece. Aonde isso vai dar? Assassinato, desprezo, apartamento permanente um do outro. Também, se eu não fizer o que o Senhor está ordenando, eu vou me lançar na maledicência. Eu vou querer tornar aquele nome, o nome daquela pessoa desprezível aos outros, para que os outros também o tenham como desprezível como eu tenho. E ainda, eu tentarei formar partidos. Eu vou com todo aquele desprezo para com aquela pessoa, eu começo a me achegar a alguém e falo: sabe fulano fez isso contra mim. Ele é assim, ele é assado, olha o que ele faz. E eu começo a formar parte daqueles que vão me apoiar e possuem o mesmo julgamento que eu sobre aquela pessoa. Sabe o que vai avançar, meu irmão? Vai avançar em divisão na família, divisão na igreja. O pecado triunfou. Satanás triunfou. Quando eu não sigo estas orientações, o que acontece? É o que aconteceu com os irmãos de José e tantas outras narrativas que se seguiram depois. Irmãos, o pecado não pode ser rei no nosso meio. Eu sei, meus irmãos, mais uma vez, a dificuldade que é isso. Eu sei do orgulho que há em mim e em você. Eu sei. Mas eu também sei do evangelho que nós temos crido. Eu também sei do poder do Espírito, irmãos, que pode quebrar o coração mais duro, mais obstinado, e ver o nome do Senhor sendo glorificado no nosso meio. Vale a pena a luta, irmãos, para que jamais digam sobre o evangelho do nosso Senhor. Eles dizem que é o evangelho da paz, mas não há paz no meio deles porque eles são orgulhosos. Eles dizem que é o evangelho da reconciliação, mas não há reconciliação no meio deles porque eles não se perdoam. Eles dizem que é o evangelho do Cristo que se fez sabedoria, mas eles não são sábios para lidar com suas diferenças. Que o nome de Cristo seja glorificado nos nossos relacionamentos, irmãos. Amém. Oremos. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Porque estamos aquém de viver aquilo que a Tua palavra nos diz nessa área, Senhor. O rancor é mais comum
a indiferença também, Senhor, a maledicência, o desprezo. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e faz-nos experimentar o Teu Evangelho, Senhor. Que ele não esteja apenas em nossa boca, mas em nosso coração. Muda disposições, Senhor, em nossa alma. Que o Senhor quebre em nós, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, Senhor, todo orgulho e obstinação em fazer o que o Senhor ordena. Que o Senhor nos livre de nós mesmos, Senhor. Tu sabes os medos que vêm ao nosso coração, que não foram considerados nessa noite, Senhor, mas Tu sabes. Tu sabes, Senhor, dos temores pecaminosos, mas Tu também sabes, Senhor, nosso desejo de Te glorificar. Então nos dá cada vez mais, Senhor, relacionamentos frutíferos, no qual nós veremos o Teu Evangelho brilhando. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, nos socorre na resolução de todo e qualquer conflito em nosso meio. Marido com mulher, mulher com marido, filhos com pais, pais com filhos, irmãos com irmãos, oficiais com oficiais, qualquer que exista ou que venha a existir, Senhor. Que o Senhor triunfe sobre o nosso pecado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.